Laura sobre circuitos urbanos da economía y ¿por qué nos interesa también trazer esta abordaje? Porque aquí estamos pensando en agentes que, por un lado, conviven, agentes que buscan, sobre todo, acumular capital para renovación y expansión de su actividad, en cuanto otros agentes están preocupados apenas con la sobrevivencia de su familia. Cada fracción do espacio urbano va a estar utilizado por diferentes intensidades y velocidades en función de estos agentes que usufruen de ese medio construido de diferente manera, a través, sin duda, de relaciones de cooperación, de concorrencias y de subordinación. Geralmente, el circuito inferior presenta relaciones de subordinación con respecto a otro circuito, tanto superior como superior marginal. Mas o interessante é que pertencem ao mesmo mercado, embora ele seja segmentado. Então, estas duas abordagens, os circuitos espaciais de produção nos permitem mais pensar a partir do ramo, do circuito do ramo, e os circuitos da economia urbana nos permitem pensar mais, se me permitem, a partir dos agentes econômicos, embora nada disto é excludente, mas estou dizendo... Es importante decir que esta abordaje nos permite entender esa espesura de la metrópoli, porque conviven formas diferentes de hacer economía, de producción y de trabajo, y porque esto es muy complexo. ¿Por qué? Es muy complejo, entre otras cosas, porque un circuito inferior siempre faz parte de un circuito espacial de producción, por estar interligado pela comercialización directa, fornecendo o comprando algún tipo de insumo, quer porque ele mesmo forma un circuito productivo completo que afeta a fabricación, a distribución, a comercialización y o consumo de bens e serviços. Então, como o circuito inferior é resultado dessa dinâmica, ele expressa muito bem essa economia da metrópole, sobretudo metrópoles como a de São Paulo, na qual o circuito inferior, como todas as metrópoles latino-americanas, aliás, é de grande magnitude e importância. Ele ocupa bairros, ruas, becos, terminais rodoviários, metroviários, praças, porões, fundos de quintal, vans, motocicletas, permeando y el tejido urbano y metropolitano y se interligando con diferentes circuitos productivos. Bom, poderíamos perguntar en qué fase o momento do proceso geral de produção o circuito inferior está associado e de que forma participa. E aí o circuito espacial de produção nos permite muito responder isto. Se pensamos, por exemplo, em termos de algumas frações da cidade, Rua Santa Ifigênia em São Paulo, mostra a existencia de pequeñas oficinas de concerto de equipamientos de informática y telecomunicaciones. Hay una especialización, una economía de aglomeración que se expresa en esta rua. Ven como a comercialización de una serie de accesorios para aparelhos celulares, vendidos tanto en pequeñas lojas como por vendedores ambulantes. ¿Cuál es la relación de esos agentes con el circuito espacial de producción de electroelectrónicos, por ejemplo? ¿Qué lugar ellos ocupan en el proceso general de producción? Que puede comenzar tal vez en una gran empresa nacional como a Foxconn, que está en Jundiaí, en la región a 50 kilómetros, en la ciudad de Sandra, donde son fabricados o montados celulares para que en algún momento, después de muchos percursos, llega a aquella loja o aquella oficina de Santa Ifigênia. Vía fluxos legais ou ilegais, não interessa. Então, isto é muito bem estudado por Marina Montenegro, doutora pela USP, aluna de Maria Laura. Ela estuda exatamente o circuito inferior e mostra como em Santa Ifigênia este processo cada vez mais mostra as ligações com estas grandes empresas, mas também cómo estos pequeños comerciantes se relacionan directamente con importadores y fornecedores, muchas veces fabricados en la zona franca de Manaus. O sea, una serie de interacciones que se establecen y que conectan, por tanto, a estos agentes a través de esos fluxos de mercadorías.
fluxos mercantis. Na rua Barão de Limeira e na porção norte do bairro de Santa Cecília temos uma forte concentração de comércio de automóveis e de acessórios para veículos. Existe uma série de atividades do circuito inferior em torno dessa especialização. Pequenos comércios de peças e acessórios para veículos e motos, oficinas de carros, racharias autoelétricas. ¿Qué nos preguntamos? ¿Cuál es la relación de esos agentes con un circuito espacial de producción de automóviles y de autopesas? ¿Qué lugar les ocupa en un proceso productivo que puede terse iniciado en San Bernardo do Campo, en Volkswagen, o en Curitiba, Renault, o en Betina, Fiat? ¿Cuál es esa relación? Otro caso ilustrativo son los barrios de Bom Retiro y Brás con la producción de vestuario, que estudia Silvana Silva, que está aquí presente, doutora también pela Unicamp, profesora na UF. Ela mostrou muito bem na sua tese como convivem grandes lojas atacadistas e varejistas pertencentes ao circuito superior junto com pequenas oficinas de costura e confecções e pequenos armarinhos. Bom, aqui o circuito espacial de produção de roupa se apresenta de forma completa, da costura, montagem e design até a comercialização do atacado e varejo. São unidades cujo tamanho, grau de capacitação, organização e tecnologia são diversos. Tal vez podríamos pensar en un circuito local de producción de confecciones porque todo comienza y termina en Bom Retiro y Brás. Bueno, en parte sí, en parte no. O que significaría eso en términos de fluxos y de fixos para los distintos agentes que operan na mesma fração do território da cidade? Silvana mostra muito bem como grande parte das oficinas, hoje 70% das oficinas de costura, constituem-se por imigrantes bolivianos no Brás, Bom Retiro e na região metropolitana de zona leste, también diríamos zona oeste ahora en Carapicuíba, os bolivianos llegando, saindo do centro que está muy caro, algunos actuando como donos de oficinas. Esta dinámica entonces social y económica que pertenece a este circuito de producción de ropas y de costuras, muestran cómo esa fase da costura caracterízase pela pulverización, marcando también la especificidad del circuito inferior de producción, circuito inferior neste tipo de producción. Obviamente que en este caso las oficinas se subordinan ao comercio, o sea, esas relaciones na comercialización, mesma cosa, a comercialización que termina nesse bairro, obviamente, y ou na Feira da Madrugada, que era un exemplo que tiñamos até a pouco no centro da cidade, além de estar nas grandes marcas de varejistas, redes, enfim. Mas o que interessa é isto, ver a variedade de formas de realização econômica que existe numa metrópole e que não se reduz, obviamente, a um circuito a outro, ou a um circuito de produção ou a outro. Un circuito inferior adopta múltiples formas y establece relaciones con un circuito superior que van da complementariedad de subordinación, como indican los casos acima citados, mas también puede existir de forma cuasi autónoma o independiente. Claro, cuasi autónomo nunca, cuasi autónomo e independiente, porque si pensamos en una pequeña producción, lanches y bolos, que regularmente abastece o comercio realizado en aporte da escola, da universidade ou qualquer órgão público, ou un artesanato feito para ser vendido ao longo de ferias organizadas ou en barrancas improvisadas en alguna praza. Bom, ese y tantos otros casos de actividades de pequeña dimensión se multiplican aquí a Colana Metrópoli. De todo modo, nunca son actividades totalmente autónomas, esto que queremos insistir, porque por un lado dependen de la adquisición de algún insumo o ferramenta fornecida por las empresas del circuito superior, y por otro porque existencia y reproducción del circuito inferior se explican por una demanda de empleos y servicios no atendida por la parte más moderna de economía urbana. Insistimos, pertenecen a un mismo mercado, este segmentado, más un trabajo circular, esto que queremos mostrar. A cidade como medio construído uma condição necessária da atividade econômica, mas usada sem dúvida indiferentemente segundo o tamanho da firma e seu poder de mercado. Então, desta maneira estamos vendo que esta coexistencia de diferentes tipos de agentes trabajando de diferente maneira, producindo de diferente maneira, relacionados, interdependentes de diferente maneira, dan esa espesura a metrópole que, sem dúvida, se intensifica porque un conjunto, esa espesura se intensifica na metrópole, que porque ese conjunto é de un porte muito significativo y estos agentes de economía urbana no serven igualmente a todos, sin duda, porque
son detentores de velocidades diferentes y de capacidades de geración y obtención de excedente muy diferentes. Bem, uma forma de entender essa espessura e complexidade. Outra forma de entenderla seria, não está separado, mas para organizar nossa exposição, uma outra forma de entender a complexidade da metrópole se explica também pelas diversas modalidades e tipos de dinheiro que nela circulam. E aqui também vou usar algumas reflexões de Milton Santos, um artigo de Milton Santos publicado na revista Geografia da Fluminense, que foi uma conferência que ele deu em 99, e também está isto no livro En Natureza do Espaço, está por uma outra globalização, enfim. Esta ideia que diferentes tipos de dinheiro circulam, fazem parte do território. A despeito da financiarização da economia ter aumentado brutalmente nas últimas décadas, a capilaridade do dinheiro e a sua composição não se expressam da mesma forma no território. O acesso a qualquer instrumento financeiro depende em grande medida do lugar em que uma transação queira ser realizada. Sem dúvida, então, existe uma hierarquia financeira entre lugares e a metrópole tende a se colocar no topo desse movimento. Todavía isso não significa que essa situação se desdobre em mecanismos de distribuição do excedente. O processo de diversificação da produção e do consumo, estendido também à distribuição e à troca, a esse processo correspondem diferentes tipos de pagamento, de financiamento e de crédito. O dinheiro circular realiza a unificação das múltiplas manifestações da economia urbana, dinheiro que cumpre suas funções básicas como meio de valor, meio de circulação e meio de pagamento, mas que para grande parte da população raramente serve como meio de entesouramento ou reserva de valor. Como produtores e consumidores, a população mais pobre, esse circuito inferior, recorre ao crédito muito mais na condição de consumidor que de produtor, já que a possibilidade de se endividar transforma-se em estratégia, como sabemos, para realizar ou ampliar o consumo. Em grande parte, isto está relacionado ao fato de que estas atividades, sobretudo o circuito inferior, são intensivas em trabalho, sendo os custos, muitas vezes, os custos fixos baixos ou inexistentes. No outro lado do movimento, vamos dizer assim, para colocá-lo em dois extremos, encontra-se o dinheiro das grandes empresas, que nem sempre o reinvestem na atividade produtiva, mas em parte o aplicam no sistema financeiro, que oferece taxas altíssimas e em parte, ou também pode ser que em parte o coloquem em paraísos fiscais. Estratégias estas que, ao retirar os recursos da produção e transferi-los para rendas financeiras, impedem o uso do dinheiro para outros fins, como saúde, educação, transporte, moradia, enfim, no conjunto geral da circulação. Antes de passar para esta reflexão, vamos dizer que, no caso de São Paulo, o dinheiro, fundamentalmente o dinheiro das vamos dizer assim, das grandes empresas, o dinheiro dos agentes do circuito superior, estão, sobretudo, circulando, em parte, como decíamos, em parte circulando nos bancos, não é isso? E sem dúvida que São Paulo, dentro da metrópole de São Paulo, se destaca como um centro financeiro, entre outras coisas, pela existência de algumas instituições financeiras e bancárias muito importantes. A disertação de Caio Alves nos diz, aluno de Fábio Contel, nos diz que a cidade abriga 71 sedes dos bancos múltiplos, que equivalen ao 54% do total do país. Distribuição seletiva destas instituições. Também, São Paulo é o município com maior número de sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, 57%. Dos bancos de investimentos, 10 estão localizados em São Paulo, ou seja, o 71% de todos eles, 7 deles com controle estrangeiro.
E a dissertação de Wagner Navarro nos mostra como a Bolsa de Valores, hoje a Bovespa, está exclusivamente hoje radicada em São Paulo, embora Rio já teve e outras capitales tiveram, mas exclusivamente hoje está em São Paulo. Isto reforça, sem dúvida, a São Paulo como epicentro do capitalismo financeiro do país. Então, circula o dinheiro, não só de São Paulo, obviamente desta metrópole, sino do país, mas eu queria reforçar que esse dinheiro é um dinheiro. Também está, que é importante, mas muito difícil de medir, o sistema especulativo, em que o capital fica parado, gerando lucro apenas via especulação, sem produção e sem pagamento de impostos. E isto queria dizer, sobretudo, o dinheiro das grandes empresas do circuito superior. Chamei a atenção dos paraísos fiscais, porque esses centros são centros fundamentalmente de evasão de impostos, como sabemos. Os maiores bancos e as multinacionais usam os paraísos fiscais para empresas fantasmas que fazem parte de um sistema global de evasão. E o mesmo vale para as grandes fortunas individuais. Então, estes também são os caminhos do dinheiro. E caminhos de dinheiro que, em parte, se geram na metrópole e se geram e se gerenciam na metrópole. Esse crescimento constante da sonegação fiscal e da fuga de capitais mostra de uma economia cada vez mais estruturalmente condicionada em sua dinâmica e funcionamento pelas sombras, como dizem, que florescem junto com o surgimento de muitos novos paraísos fiscais e a liberação financeira mundial observada a partir dos anos 80. Então, as empresas e os bancos que não estão na metrópole, que están no país, de un punto de vista da circulación de dinero, también participan de esa lógica especulativa, sobre todo participan de esa lógica especulativa, dando ese carácter también nervoso a nuestras metrópolis y a nuestros territorios nacionales. O carácter nervoso de nuestros territorios nacionales tiene a ver con ese capital financeiro, ese mercado financeiro, que hoy, como sabemos, muchas veces subordina las decisiones do Estado Nacional em torno de seus interesses. Bem, então esta é uma forma de ver essa complexidade e essa espessura e caminhos para ser estudados. Mas não podemos deixar, e a terceira parte, já termino porque estou muito atrasada, desculpem, que seria a regulação do território. E aqui, de novo, vou para Milton Santos para pensar no papel das grandes empresas na regulação do território. Vou pensar nelas. Sobretudo porque a ação política das grandes empresas